Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2022 do fundo Santander Renda de Aluguéis, um fundo híbrido de tijolo da Santander, o SARI 11. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de maio de 2022, né? Qual a expectativa do fundo, como é que estão os seus contratos, ver o que a gestão está fazendo no fundo, tá bom? Então, se você não conhece também o fundo, fique conosco. Se você quer e gosta desse tipo de vídeos, né, de assuntos, FIIs, FIAGROS, investimentos na bolsa, siga a gente aí no YouTube, né? Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ative o sininho de notificações, deixa o seu like já, né? Desde já, para não esquecer, o like é de graça, a inscrição é de graça, né? E use os comentários também, é de graça e você pode indicar outros vídeos aí pra gente, outros fundos, né? A gente acompanha mais de 150 fundos aqui no canal, então faça isso aí, inclusive esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada sobre o SARI 11, tá bom? Então vamos lá, SARI 11, relatório de maio, vamos ver aqui o que aconteceu no SARI 11, né? Fundo aí interessante, fundo que eu tenho na carteira inclusive, se você tem também, compartilhe com a gente nos comentários qual o percentual da sua carteira ou se você está estudando fundo, né? Bom, objetivos do fundo, para quem não conhece, o fundo investe em imóveis comerciais, preferencialmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Os dois grandes centros comerciais aí do Brasil, né? Os grandes centros urbanos também, né? Então, e distribui mensalmente rendimentos de aluguéis aos cotistas, tá? Então, quanto à rentabilidade, nesse mês de maio, o fundo encerrou cotada no mercado a quase R$ 74, mas hoje estava quase R$ 71, né? Deu uma queda aí nessa primeira quinzena, início dessa segunda quinzena de maio. O rendimento do fundo vem se mantendo, né? 62 centavos. Então o fundo está com provento aí linearizado já há mais de um ano, desde que, né, adquiriu o WT Morumbi, né? Fez essa alavancagem no fundo. O fundo tem pago acima dos 60 centavos já há muito tempo, tá? Bom, dados patrimoniais, o fundo é um fundo de quase R$ 1 bilhão, 911 milhões de reais, tem mais de 9 milhões e 200 mil cotas. O número de cotistas ultrapassou 20.500 cotistas, tá? Então eu sou um deles, como eu já falei. E se você é um deles, também se inscreve aí no canal, tá? Porque todos os meses a gente faz a leitura aqui do SARI 11. E o valor patrimonial da ação está em R$ 98,68. Então o fundo está quase 30% descontado no mercado. E o início do fundo, dezembro de 2019. Então o fundo tem aí um pouco mais, né? 2 anos e meio de mercado, vamos dizer assim, né? 2 anos e meio de existência. E as taxas que ele cobra, né? Então, o fundo cobra uma taxa de administração e gestão de 1,25% e não tem taxa de performance. Então, vamos aqui para os comentários do gestor. No mês de maio, o fundo então distribuiu 62 centavos, como a gente falou, né? O que representa um dividend yield anualizado de 10% ao ano, né? Então, o fundo aí pagando bem por conta do valor de mercado, né? Muito abaixo do valor patrimonial. Então, quem pega aí o valor de mercado, eu peguei o fundo a 70, a R$ 69, ganhando um pouquinho mais desse dividend yield aqui, né? Do que esses 10%. Mas quem está pegando agora está pegando aí num bom yield, né? Acima dos 0,90%, aproximadamente 0,90%, né? E no mercado, vamos ver como ele encerrou hoje aí, dia 20. R$ 71,01 aqui no mercado. Teve uma queda hoje de quase 1%, tá? E como a gente vê aqui, nos últimos 12 meses, ou nas últimas 52 semanas, o fundo já variou, já custou R$ 61. Eu cheguei a pegar o preço de R$ 61 de algumas cotas que eu tenho. E o valor dele já chegou a R$ 101, aqui ainda não tinha o fundo, né? Então, o dividend yield aqui está em 10,42%, que o valor de mercado já está menor, né? E a desvalorização, ó, nos últimos 12 meses, 30%. Então, mais ou menos o valor que está descontado aí no mercado. Então, como a gente vê aqui, teve uma queda nesses últimos 5 dias, né? Últimos 5 dias, o gráfico de 5 dias, né? Mas se a gente pega aqui os últimos 30 dias, ele está praticamente andando de lado já há um tempo e agora teve uma queda, né? Então andou de lado, chegou a estar 75 e agora teve uma queda. Tá? E aqui, como a gente vê, está 28% descontado no mercado, aqui é a quantidade de cotistas. Então vamos lá voltar para o relatório. O fundo fala aqui sobre o seu portfólio. Então,
alguns contratos, quase 10% dos contratos aí do fundo vencem em 2022. Ele fala aqui que 2 deles, do WT Morumbi, inclusive, está em tratativas de prorrogar os 2 contratos que vencem esse ano, né? Então são 2 contratos. Eles seguem trabalhando então na comercialização dos andares disponíveis. Lembrando aqui, né, que essa vacância atual não tem impacto financeiro, já que o fundo tem uma renda mínima garantida até abril de 2023, tá? E o fundo ainda tem aí um resultado acumulado não distribuído de 58 centavos que ele tem procurado manter em caixa até que se decida sobre essas novas alocações, né? E tem aí um panorama então sobre o futuro mais próximo, né? Aqui ele fala sobre a respeito dos imóveis logísticos. O fundo já está há um tempo procurando aqui imóveis logísticos, né? Adquiriu recentemente lá em Santo André. E tem a procura, né, de imóveis logísticos, mas tem tido poucas oportunidades, né? E para se fazer uma alavancagem hoje está muito caro, a Selic está alta, IPCA está alta, IGPM está alta, então todos os indexadores usados nos lançamentos, né, estão muito caros e acaba que essa alavancagem acaba ficando não tão boa quanto era feito no início do ano passado, quando a Selic está a 2%, né? Então, os fundos aí segurando esses financiamentos, né? A não ser que já tenham tratativas, né, advindas daí do passado, como alguns fundos que nem o XPPR11 com relação àquele imóvel novo, né, como a gente falou no último vídeo, que realmente complica um pouquinho, né? Sobre as posições dos FIIs, o fundo tem mantido, né, com relação, tá mantendo esses FIIs de CRI, muito por conta da inflação ainda está alta, né? Os juros também subindo aí 13,25% a Selic, então tem tido uma boa rentabilidade e provavelmente o fundo vai permanecer com esses CRIs aí durante o ano de 2022. Ele fala sobre o aumento da quantidade de cotistas, ultrapassou então 20 mil cotistas, como ele fala aqui, né? Aumentando aí a base em 6,2% em relação ao mês passado, né? E 64% em relação há 6 meses atrás, de dezembro de 2021. Então, o fundo aumentando bastante realmente sua prospecção no mercado financeiro, né? Mas nesse mês de maio teve uma desvalorização de 3,8%, né? Rentabilidade negativa nesse período. E o fundo negocia então 25% mais, né? Mais de 25% do seu valor patrimonial, em torno aí de 28% a 30%, né? E eles ressaltam que no mês de maio o índice dos fundos imobiliários teve uma valorização aproximada de 0,26%, praticamente estagnado, né? Bom, vamos lá então para a carteira. Aqui é a carteira do fundo, então, né? E tem as receitas financeiras advindas dos FIIs de CRI, 33%, então está realmente com uma rentabilidade muito boa, a carteira de CRIs do fundo, né? De fundos de CRI. 50% vem do WT Morumbi, né? Que é um imóvel que tem mais valor agregado para o fundo, né? Inclusive. Então a receita também maior vem de lá. E as outras 3 receitas vêm de uma laje corporativa, né, do Work Bela Sintra e de 2 galpões logísticos em Barueri e em Santo André. Em relação à área bruta, né, normalmente os imóveis logísticos são maiores, né? Então Santo André aqui 39%, Barueri não é tão grande assim, né, 19,5%. WT Morumbi tem uma participação também grande, né? O fundo tem 80% das lajes lá do fundo e 4,8% é a representatividade do Work Bela Sintra no portfólio do fundo. Em relação aos ramos de atividade, então a maioria vem de bem de consumo, né, e de serviços, né, as atividades dos inquilinos e 13,5% da área de tecnologia. Aqui são os inquilinos, distribuição de receita, então a maior receita vem da Brookfield Group, 13,1%, né? As receitas vêm dessa empresa. Unilever aí 8,8%, então são boas empresas, né? WeWork, da HDI Pirelli, né? Grande fabricante aí de pneus. Epson, Sinca, Adyen, Arezzo e diversos outros inquilinos representam aí 6,6%, a parte mais pulverizada, que são mais 7 inquilinos. Então a maior participação vem do Brookfield Group, né? A maior participação nessa empresa. Histórico de vacância, então o fundo está com uma vacância física, como a gente falou lá no início, né? 93,8%, mas não tem vacância financeira por conta da renda mínima garantida, né? E as atualizações dos indexadores dos contratos da Receita, 71% é pelo IGPM, 20% pelo IPCA e 8% pelo INPC. Bom, aqui o vencimento dos contratos, como eu falei, o fundo tem buscado os 2 contratos para renovação, né, que vence em 2022, representa eles 9,3%
das receitas de locação, né? 9,3% vence em 2022 e as revisionais 2,4% acontece agora em 2022 e quase metade ano que vem, 2023. A maioria dos contratos vence a partir de 2027, né? Mais de 60% deles. Aqui é a carteira do fundo. Então, imóveis, o fundo tem 986 milhões, né? Tem aí uma dívida grande ainda do WT Morumbi, né? 319 milhões. Por conta disso, o valor patrimonial do fundo, né? O patrimônio líquido acaba reduzindo, né? Todo esse valor. Mas o fundo aqui tem 986 milhões de imóveis, 182 milhões em FIIs de CRI. Na renda fixa, né? O fundo tem 138 milhões, que é o caixa do fundo, né? Provavelmente aquela receita acumulada que o fundo tem. E mais um pouco, né? 76 milhões de obrigações a pagar e mais 320 milhões da securitização da alavancagem que o fundo fez, né, do WT Morumbi. E o patrimônio líquido do fundo, então, é de 911 milhões de reais. Aqui os rendimentos, como eu falei, o fundo distribui linearmente já há algum tempo, né? Então, mantendo aqui acima dos 62 centavos. E quem pega hoje, pega aí pagando 0,85% de rendimento aproximadamente de rentabilidade, né? E o fundo tem 5,3 milhões em rendimento, né, acumulado, o que representa 58 centavos por cota. Então, continuando aqui, nas negociações, o fundo então teve um volume de negociação no mês de maio de 23,2 milhões de reais, um volume médio diário de aproximadamente 1 milhão, né? 1 milhão e 100 mais ou menos. Então diminuiu um pouquinho em relação a abril, manteve a média aqui de janeiro, de março, né? Em torno de 23 a 24 milhões. O fundo tem então mantido boa volume de negociação no mercado, representando uma boa liquidez, né? Já que não é um fundo tão grande, né? Aqui sobre as informações contábeis, as receitas, né? Então o fundo auferiu receitas aí de 8,4 milhões de reais, mantendo, né, a expectativa aí dos últimos meses, né? Em relação aos imóveis, em 5,5 milhões, 1,8 milhões receita com FIIs de CRI, então foi, né, um dos melhores rendimentos aqui, pegando, né, aquele PCA, principalmente lá de março, né, muito alto, né? E agora a tendência é reduzir, né? Porque o IPCA de maio foi muito baixo, né? Então, tendência aqui os rendimentos reduzam, porque vai pegar agora o IPCA de abril e maio, então vai pegar um IPCA somado aí que dá um torno de 1,5%, né? Despesas de 2,3 milhões, então as despesas financeiras com juros de CRI é a principal despesa aqui do fundo, né? 1,5 milhões de reais. E o resultado 6,8 distribuiu 5 milhões 725 mil, mantendo os resultados distribuídos no ano de 2022. E aqui é o que já distribuiu nos últimos 12 meses, né? Então tem resultado saudável, né? Distribuindo menos do que o resultado em si do fundo, né? Então, resultado de distribuição saudável. Aqui a localização dos imóveis em São Paulo, né? O WT Morumbi, o Work Bera Sintra. Então aqui são esses imóveis, o fundo tem a participação de 75%. Eu falei 80%, né? Mas é 75% que o fundo detém. Hoje tem uma vacância de 17%, né? E é um dos fundos aí com maior né, valor agregado para o patrimônio do fundo, né? 768 milhões de reais que vale esse imóvel. Aqui é o Work Bela Sintra, não tem vacância, participação 100% do fundo. E aqui são os imóveis de logística, próximos aí, em menos de 30 quilômetros do centro de São Paulo, né? Santo André e Barueri. Então são imóveis que o fundo também detém 100%, né? Não tem vacância. E aqui é a distribuição por ativo, então o fundo tem 73% em imóvel, 20% em FIIs, que a gente vai ver aqui agora. Os 20% né, dos ativos do fundo que estão em FIIs são esses FIIs aqui, ó, BTCR11, KNHY, CPTS, KNSC, HGCR, MCCI, VGIP e RDM11 são os fundos aí que o fundo tem na carteira, então. Bom, relatório gerencial aqui lido, né? É um fundo que eu acho, um fundo está evoluindo, crescendo ainda, né? Um fundo interessante, o fundo já está um fundo híbrido, 2 imóveis logísticos, 2 imóveis de lajes corporativas, um belo imóvel, né? Imóvel muito bem localizado, com, né, grandes empresas procuram esse tipo de imóvel que ele tem no WT Morumbi. Eu acho um fundo muito interessante, sigo aportando nele, aproveitando o preço de mercado,
porque o fundo, inclusive, não tem nem vacância financeira, né? E provavelmente essa vacância física que está nesse imóvel do WT Morumbi, daqui a pouco, quando as grandes empresas começarem ali a ocuparem os imóveis de São Paulo, né? Principalmente, o principal centro financeiro do país, principalmente esses grandes imóveis, né? Procurados por grandes empresas, são absorvidos muito rápido, né? Então, sigo aportando, sigo acreditando no fundo, apesar de muitos não gostarem da administração do Santander, né? Do Banco Santander, mas sigo aportando, o fundo segue pagando bem, essa é a minha opinião. E é isso aí, então coloque a sua opinião também nos comentários, tá bom? É sempre bem-vindo. Se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, lá também você conversa com outras pessoas, né? E também troca informações, né, com outras pessoas que também investem em FIIs e FIAGROS no mercado financeiro, tá? Então se inscreva lá no nosso grupo Telegram, o link tá na descrição do vídeo, tá? E se inscreva no nosso canal então aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like e se você gostou do vídeo, compartilhe também com outras pessoas e compartilhe com a gente. Se você é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.